queridas, me chamo Ana Cássia Malsvink, sou pastora na Paróquia Evangélica de Getúlio Vargas, uma das paróquias da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Que bom podermos nos encontrar mais uma vez para fortalecer a nossa fé, para alimentar a nossa esperança nesse tempo difícil em que estamos vivendo. Hoje celebramos Pentecostes. E celebrar Pentecostes é celebrar o aniversário da Igreja Cristã, a ação do Espírito Santo que preenche o vazio deixado pela morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A força do Espírito Santo que nos faz fortes para testemunhar o amor de Deus neste mundo. E assim nos encontramos e celebramos neste dia, não em nosso próprio nome, mas em nome da certeza da presença de Deus entre nós. Esse Deus que é Pai, que é Mãe, que é Filho e é Espírito Santo. Amém. E na certeza de que Deus está no meio de nós, está conosco, está entre nós, é que nós queremos nos colocar diante dele em oração. Quem fará a oração nesse dia é o Samuel, nosso filho, que está aprendendo a ler, está na alfabetização e quis participar desta celebração. Quero convidá-los e convidá-las para que todos e todas nós nos coloquemos diante de Deus em oração. Oremos. Querido Deus, obrigado pela semana que passou. Obrigado por teu cuidado conosco, com nossa família e com nossos irmãos e irmãs. Concede-nos o poder do teu Espírito Santo para que possamos ser luz e anunciar a tua vontade por Cristo Jesus na unidade do Espírito Santo. Amém. Queridos e queridas, a palavra bíblica sobre a qual queremos refletir neste dia de Pentecostes é uma palavra do Evangelho de João, capítulo 20, versículos 19 a 23, onde nos é dito o seguinte: Naquele mesmo domingo à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas, com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: Que a paz esteja com vocês. Em seguida lhes mostrou as suas mãos e o seu lado, e eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Então Jesus disse de novo: Que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Depois soprou sobre eles o Espírito Santo e disse: Recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados são perdoados. Mas se não perdoarem, eles não são perdoados. Felizes e bem-aventurados são aqueles e aquelas que ouvem a palavra de Deus, que guardam essa palavra dentro dos seus corações, mas que além de tudo isso também conseguem colocar em prática essa palavra na sua vida, no seu dia a dia, seja por meio do seu testemunho ou através das suas atitudes. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, que é Pai, que é Mãe, e a força, a coragem, a comunhão que vem do Espírito Santo esteja com cada uma de vocês. Queridos e queridas, chegamos ao domingo de Pentecostes,
o aniversário da Igreja de Jesus Cristo. E neste dia nós somos convidados e convidadas a pensar, a refletir sobre a nossa vida, a pensar e refletir sobre os nossos medos, sobre as nossas angústias, as nossas incertezas e também em como nós enfrentamos tudo isso e lidamos com tudo isso. Quando acontece um temporal, uma tempestade, uma chuva muito forte, com rajadas de vento e raios, normalmente nós ficamos assustados, com medo, não é verdade? O vento forte é uma ameaça, porque pode trazer destruição. Como é que nós reagimos nesses casos? Qual é a nossa atitude? O que nós normalmente fazemos? A tendência geralmente é logo correr para dentro de casa, se trancar, buscando um abrigo, buscando proteção, pois nós ficamos com medo do que pode vir a acontecer. Na vida dos discípulos, logo após a morte de Jesus, o seu mestre, também aconteceu um temporal, um vento forte, que trouxe caos, que trouxe medo, que desestabilizou as suas vidas. Eles não tinham mais o seu mestre. Os líderes judeus eram uma ameaça agora. Por isso eles estavam com muito medo. Assim como para os discípulos, queridos e queridas, também nas nossas vidas acontecem temporais, tempestades, ventos fortes que causam medo, que trazem angústia, que nos desestabilizam, que muitas vezes destroem. Um grande e longo temporal que nós estamos enfrentando agora é esta pandemia do coronavírus, que mudou radicalmente a nossa vida, que nos deixa inseguros, que nos traz medo, que traz dúvidas e incertezas. Como é que nós lidamos com essas situações? Como é que nós lidamos com o medo? Como nós reagimos diante dos temporais da nossa vida? O que nós fazemos? Onde nós buscamos abrigo? Onde nós buscamos socorro? A tendência também para este tipo de temporal é nós corrermos para dentro das nossas casas, buscando proteção, buscando um abrigo seguro. E de fato, neste tempo agora, o mais seguro é ficar em casa. Os discípulos, quando eles se sentiram ameaçados, quando eles se sentiram fracos, eles foram para uma casa e trancaram as portas. Mas mesmo com medo, eles não ficaram sozinhos. Eles se reuniram. Eles poderiam ter se trancado cada um na sua casa, mas não. Eles se reuniram. E se reuniram certamente em oração, buscando proteção, buscando força um no outro. E isso fez com que eles pudessem sentir a presença de Jesus entre eles. Foi porque eles se reuniram, foi porque eles buscaram os irmãos, que eles puderam sentir a presença de Jesus entre eles. E Jesus veio, Jesus ficou no meio deles, Jesus conversou com eles, desejando-lhes a paz. Jesus mostrou os sinais do seu sofrimento, o qual foi real. Desejou novamente a paz aos discípulos e os enviou ao mundo, soprando sobre eles o Espírito Santo, dando poder para pregar a palavra e perdoar os pecados. Os discípulos, diante do medo, diante das ameaças, diante das dificuldades, eles não ficaram sozinhos. Eles se reuniram, eles buscaram forças, eles oraram.
E nós, queridos e queridas, onde é que nós buscamos forças para superar os nossos medos, as nossas angústias, os nossos problemas? Será que cada um sozinho, sozinha busca a sua proteção? Busca o seu abrigo seguro? Ou será que nós conseguimos, como irmãos e irmãs, buscar proteção e forças em conjunto? Os discípulos se uniram, se reuniram e viram que em conjunto, em comunhão, eles conseguiriam unir forças e encontrar coragem para enfrentar a vida. E como é conosco? Que espaço, queridos e queridas, tem a oração na nossa vida? Será que a oração tem feito parte da nossa vida? Ela tem feito parte do nosso dia a dia neste tempo difícil que nós estamos vivendo? Infelizmente, agora nós não podemos nos encontrar, nos reunir como fizeram os discípulos. Não podemos ter momentos de comunhão no templo, na casa de Deus. Não podemos sequer ao menos nos visitar. Mas eu pergunto, como é que Jesus tem chegado até nós, na nossa casa, no lugar onde nós estamos? Como é que nós temos sentido a presença de Jesus entre nós? Jesus chega, ele se mostra ali onde os discípulos estão reunidos em oração, onde eles estão partilhando o seu medo, as suas dificuldades, as suas dores. Ali Jesus aparece, ali Jesus deseja a paz, ali Jesus orienta para a vida, sopra o Espírito Santo e envia eles para o mundo. Será que nós estamos conseguindo viver essa partilha das dores, dos medos, das angústias nas nossas casas? Será que nós temos conseguido nos unir em oração? Mesmo que estejamos distantes fisicamente um do outro, temos conseguido nos unir em oração? Estamos conseguindo nos unir como irmãos e irmãs para enfrentar os nossos medos, os temores, as aflições que não são só minhas, mas que também são de outras pessoas? Os discípulos conseguiram vencer o medo porque, em conjunto, eles se reuniram em oração. Eles buscaram se fortalecer para então sair para o mundo. E esse, queridos e queridas, é o desafio também para nós no dia de hoje. Nos unirmos em oração. Mesmo que estejamos cada um na sua casa. Nos unir em oração buscando forças, buscando proteção, tendo a certeza da presença de Jesus entre nós. Para então mais tarde nós podermos sair para o mundo. Nesse tempo de isolamento, é preciso que eu me fortaleça. Que eu me fortaleça através da oração, através da leitura da Bíblia, que eu me fortaleça por meio do meditar da Palavra de Deus, para então, quando eu me sentir mais fortalecida depois disso tudo, eu sair pelo mundo e pregar, anunciar a vontade, o Evangelho do nosso Senhor. Que quando tudo isso passar, queridos e queridas, e então nós pudermos de novo nos reencontrar, que nós tenhamos ânimo, que nós tenhamos alegria para isso, para nós nos unirmos, para nós então buscarmos fortalecer a nossa fé na comunhão, no encontro com irmãos e irmãs. Agora, continuemos nas nossas casas, unidos em oração, sabendo que nós não estamos sozinhos,
mas que Cristo e o Espírito Santo de Deus estão conosco e querem nos fortalecer, querem nos proteger, querem nos encorajar. Creiamos nisso e que o nosso querido Deus nos abençoe. Amém. Queridos e queridas, vamos ouvir neste momento e cantar juntos a canção Querido Deus, gravada pelo grupo Ânima, da Faculdade Zeste. Cantemos em conjunto. Amados e amadas, vamos nesse momento todos e todas nós nos colocar diante do nosso Deus em oração, na certeza de que Ele está conosco e ouve todos os nossos clamores. Oremos. Querido e amado Deus, achegamo-nos a Ti com alegria, pois Tu mesmo crias, sustentas e impulsionas a Igreja através do Teu Santo Espírito. Por tudo isso nós Te dizemos obrigada, Senhor. Obrigada, ó Deus, porque Tu enviaste Teu Santo Espírito à Igreja e não a deixaste permanecer no isolamento durante este distanciamento social. Mas Tu, amado Deus, a despertaste para ações missionárias em meio a esta pandemia. Agradecemos pelo despertamento de dons nas mais diversas áreas e profissões, de modo que muitas e muitas pessoas estão se colocando a serviço de quem sofre com esta pandemia. Suplicamos, amado Deus, que o Teu Santo Espírito toque o coração de cada autoridade do nosso país, do nosso estado e também do nosso município,
para que governem de maneira justa e sejam sensíveis às necessidades e dores deste nosso povo que tem sofrido com a pandemia do coronavírus. Pedimos, amado Deus, pelos enlutados, pelas pessoas enfermas, com dificuldades e privações, pelos que foram demitidos e os que estão desempregados, também todos aqueles e aquelas que estão na linha de frente na luta contra o coronavírus. Ampara a todos e todas com a tua graça, em tua misericórdia e com todo o teu amor. Acompanha e abençoa, amado Deus, os confirmandos e as confirmandas do primeiro e do segundo anos das nossas comunidades, dando-lhes alegria, ânimo e disposição para aprender mais sobre os teus ensinamentos. Tudo isso, amado Deus, que nós aqui colocamos em oração, e também tudo aquilo que fica guardadinho lá dentro, no silêncio dos nossos corações, nós queremos incluir neste momento, na oração que o teu Filho Jesus nos ensinou a orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queridos e queridas, vamos agora conhecer os confirmandos e as confirmandas do primeiro ano do ensino confirmatório da comunidade São João de Getúlio Vargas. Olá, esses são meus pais, Claudecir e Cristiane. Olá, somos os pais da Ana Cristine, que neste ano iniciam o ensino confirmatório. Meu nome é Brian Vosdecken. Bom dia, pastora. Meu nome é Adriano Decken. Bom dia, meu nome é Ângela Voss. Oi, meu nome é Mário Augusto Misolo. Estou no primeiro ano do ensino confirmatório. Essa é minha mãe, Liana Shell, e meu pai se chama Christian Misolo. Meu nome é Kelly Urrich, sou filha de Vilmar Urrich e Rosane Urrich e estou começando o primeiro ano do ensino confirmatório 2020. Mesmo não podendo nos encontrar neste tempo de pandemia, é importante que nós façamos a nossa oferta. E a oferta deste final de semana é destinada ao Fundo de Missão no País, Pastor Homero Severo Pinto. Este fundo contribui diretamente para o fortalecimento do planejamento missionário, instrumento de fortalecimento na ação missionária da comunidade, especificamente o apoio à qualificação de lideranças e do encontro de coordenadores e coordenadoras sinodais de planejamento missionário. Com estas ações, nos dispomos a ser instrumentos do agir de Deus. Queridos e queridas, a oferta pode ser colocada dentro do envelope aí na sua casa com a data do culto de hoje e entregue então à diretoria da sua comunidade num outro momento. Ou então a oferta pode ser feita de maneira virtual. O link estará na descrição deste nosso vídeo. Que Deus abençoe as dádivas, bem como a todos e todas que estarão ofertando. Amém. Queremos nesse momento, queridos e queridas, receber a bênção do nosso querido e bondoso Deus. Inclinemos as nossas cabeças para recebermos a bênção que vem do nosso amado Deus. Que a face de Deus Pai seja a luz do nosso lar. Que o olhar de Deus nos acompanhe com carinho. Que a mão de Deus cuide amorosamente de todos e todas nós.
Que os pés de Deus o tragam até nós, em nosso socorro nas nossas aflições. E que o abraço de Deus nos aquiete diante do medo. Assim nos abençoe o bondoso Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos e queridas, desejo um abençoado domingo, uma linda e abençoada semana, na certeza da companhia, na certeza do fortalecimento, na certeza de que Deus está conosco e quer nos proteger, principalmente nesse tempo em que estamos vivendo. Um bom dia a todos e todas vocês.